dia para você que nos acompanha, você que está aí do outro lado. Quero saudar você de todos os lugares, de todo o Brasil, de todas as regiões, você do Norte, do Nordeste, do Sul, você que está aqui no Sudeste como nós, do Centro-Oeste, você de Portugal, todos aqueles que estão na sintonia, que acompanham sempre o Manhã Viva, sejam muito bem-vindos, é sempre uma alegria chegar até você, chegar até a sua casa. E hoje nós vamos falar, gente, sobre um assunto que está relacionado a essa mesa bonita. Não é à toa que eu estou aqui sentadinha já, com água na boca, né? Já experimentei um suquinho aqui, mas tem mais coisa pra gente ir beliscando. Frutas, pão integral, biscoitinho, suquinho. O que é que isso te lembra? O que é que isso tem a ver? Vamos falar sobre dieta. Quem nunca fez uma dieta, né, minha gente? Quem que nunca passou por essa experiência de se determinar? Segunda-feira eu começo. E às vezes começa mesmo, às vezes não, fica protelando. Que tipo de dieta você já fez? São muitas as opções, são muitas que a gente descobre. Tem dieta da lua, tem dieta do líquido, tem dieta de várias coisas, né? De vários tipos. Então eu não sei qual a dieta que você já fez, quais os tipos de dieta que você já fez, se você foi acompanhado por um profissional, se essa dieta deu resultado e o principal, qual o seu motivo de fazer dieta? Porque a gente relaciona muito a perda de peso, né? Quem tá gordinho, quem tá fora de forma, quer fazer uma dieta para tentar diminuir isso. Mas só que não é só isso. Tem o principal, que é a questão da nossa saúde. E muita gente faz dieta porque precisa, porque chega uma hora que o médico diz, você tem que cortar isso, você tem que se alimentar direito, porque senão vai dar mais problema para você. Então, para conversar sobre isso, a gente já recebe aqui no Manhã Viva o Dr. Lucas, que é nutrólogo, endócrino também. Seja bem-vindo, Dr. Lucas. Tudo bom? Alegria recebê-lo. Obrigado, prazer. Dr. Lucas novinho, né, gente? Nem parece que é médico, ainda parece que é estudante. Carinha de novo. Vamos sentar então aqui na nossa mesa, porque fica mais fácil para a gente ir olhando, né, os alimentos. Seja muito bem-vindo, Dr. Muito Lucas. Obrigado. Alegria recebê-lo. Ótimo, Lucas Penchel. Isso. E, Dr. Lucas, para a gente começar a nossa conversa, né? Como eu disse, são vários tipos de dietas. A pessoa pode fazer uma dieta, por exemplo, que acha na internet, ou que um amigo indicou, né? Qual é o perigo disso, né? Que às vezes pode dar problema. A gente sabe que o que é remédio para alguns poderá ser veneno para outros. Então, existem dietas específicas para perda de peso, dietas específicas para controle de colesterol, glicose. E todos esses tipos de dietas disponíveis nas redes sociais estão contraindicadas de maneira geral para todo indivíduo. O ideal é investigar o estilo de vida da pessoa, realmente se ela precisa perder massa e gordura ou somente gordura, adequar geralmente o cronograma diário dela, se ela pratica ou não atividade física, se sim, em qual momento do dia, o horário que ela sente mais fome, quais alimentos ela tem o maior desejo. Então, estudar realmente a pessoa e baseado em sua história e seu objetivo, a gente elaborar um plano alimentar. É interessante isso que o senhor trouxe, porque a dieta que serve para um não serve para o outro, porque cada pessoa tem características diferentes, tem problema que às vezes nem sabe, né? Exatamente. Eu recentemente descobri, por exemplo, que eu tô com hipoglicemia, novo para mim, então eu podia pegar uma dieta de outra pessoa e tem muito açúcar, de repente eu não sabia que estava me prejudicando, né? Então, acho que essa questão de a individualidade de cada um, a diferença de cada organismo, dos hábitos que cada pessoa tem, das oportunidades, porque não é todo mundo que tem, por exemplo, uma mesa assim, tão colorida. Com certeza. E qual a importância dessas cores, Dr. Lucas? Isso tem a ver com geralmente os minerais e as vitaminas que dão essa coloração para os alimentos. Então, a recomendação da Associação Brasileira de Nutrologia é quanto mais colorido for o prato, mais rico de vitaminas e minerais ele é. A gente tem que ver também a questão do índice glicêmico dos alimentos. No seu caso, por exemplo, que tem uma hipoglicemia, se fizer uma dieta muito restritiva, com baixa ingesta de carboidrato, você pode emagrecer, mas esses sintomas vão ficar mais frequentes, o que para a sua saúde não vai ser interessante. Pessoas, no caso, que têm hiperglicemia ou uma diabetes descompensada, tem que tomar muito cuidado com a quantidade exagerada de frutas ou até mesmo de suco. Lembrando que a fruta ela tem um açúcar chamado frutose e no excesso da frutose ela pode ter picos de glicemia, no caso hiperglicemia, descompensando assim o seu quadro que seria diabetes.
Quero também deixar já em aberto aqui o nosso Facebook do Manhã Viva, para quem está em casa nos acompanhando, mandar também a sua pergunta aqui para o Dr. Lucas, e também daqui a pouco a gente vai ter a participação de um cardiologista para falar também sobre a influência, a interferência, né, que a alimentação, que a dieta também causa no quadro de pessoas que têm problemas realmente de saúde, que às vezes faz dieta não por opção. Então, eu já quero acompanhar aqui quem está em contato conosco pelo Facebook do Manhã Viva, a Anitta Prata. Amei o modelito, Verônica, que bom, obrigada. Está sempre à disposição também de vocês, inclusive eu uso essas roupas bonitas sempre das lojas que são nossas parceiras e que estão cedendo sempre essas peças, inclusive esses acessórios também da Laversa. Então, você que quer revender, por exemplo, semi-joia em qualquer lugar do Brasil ou de outro lugar, onde você esteja, você pode revender essas peças da Laversa, são bem bonitas e com preços acessíveis. Também a Karina já participando aqui, dando bom dia, o Cassiano. Eu aguardo a pergunta de vocês aqui para o Dr. Lucas. E para continuar a nossa conversa, também quero falar em relação à quantidade, porque às vezes a pessoa acha que fazer dieta é não comer, ou comer bem pouquinho e ficar morrendo de fome. Também, até que ponto isso pode? Exatamente. Hoje é preconizado realizar 6 refeições durante todo o dia. Alguns estudos mais antigos apontavam que o intervalo entre essas refeições deveria ser feito a cada 3 horas. Mas a gente vê que até isso deve ser individualizado. Tem pessoas, por exemplo, atletas que praticam atividade física de manhã e à tarde, ou pessoas mais sedentárias, devem ter um intervalo individualizado. Eu acompanho atletas, por exemplo, profissionais de natação, futebol, que têm que fazer até 8 a 9 refeições durante o dia, devido à demanda, devido ao gasto. Gasta muita energia, isso, consequentemente exatamente. Precisa ingerir mais alimento. Outra questão que a gente deve mensurar também são as quantidades, como você falou. Existem alimentos de alto índice glicêmico, são aqueles que fornecem grande quantidade de açúcar, mel, chocolate, doces em geral. E os de baixo índice glicêmico, que apesar de ter açúcar, este açúcar entra no organismo gradativamente. São os carboidratos complexos, no caso a batata doce, o arroz e até mesmo a mandioca. O grande problema é que se a gente induzir a pessoa a fazer uma refeição somente de carboidrato complexo e não mensurar a quantidade, essa grande quantidade... Esses carboidratos é interessante falar, porque tem gente que ainda não está acostumado com essa sim, linguagem, né, doutor Lucas? Mas então seria massas, seria biscoito, massas em pão, geral, biscoito, arroz, pão, arroz, macarrão, tudo é carboidrato. mandioca, tudo é carboidrato. Os carboidratos simples, foi como eu falei, né? Chocolate, doce, o açúcar refinado, açúcar de mesa. E esse carboidrato, ele está relacionado ao açúcar também? Exatamente. Ele entra no organismo da gente e vira açúcar, né? O que faz pico de glicose. Então, às vezes a pessoa acha, eu não comi doce, mas comer um prato de macarrão. Exatamente. Então... Aí é onde a gente vai chegar. Tem pessoas que têm um diagnóstico prévio de diabetes e não entendem o porquê e fala, eu nunca fui de doce, eu nunca fui de chocolate, estou com diabetes. Talvez ela sempre fez a ingestão de carboidrato complexo, que é esse arroz, mandioca, macarrão, mas sempre em grandes quantidades. E essas grandes quantidades de carboidrato complexo faz com que o corpo acumule grandes quantidades também de açúcar. E isso, a longo prazo, faz com que um órgão chamado pâncreas, que regula a glicose, fique um pouco cansado a ponto de futuramente virar uma diabetes. Uma diabetes. Então a gente tem que evitar associações como arroz com macarrão, mandioca com macarrão, por conta desses picos. Batata também. Isso, batata doce com macarrão, por conta desses picos glicêmicos. A gente ouve falar muito bem da sopa, né? Sopa de legumes, emagrece, etc. Mas o que é aparentemente saudável pode se tornar um perigo. Se a pessoa fizer uma sopa com macarrão, batata baroa, cenoura amarela e colocar diversos legumes, vai ter coisa exatamente, a associação ali junto. não vai ser legal. Muito bom. A gente tem mais pergunta para o Dr. Lucas. Daqui a pouco a gente continua a nossa conversa. Eu quero saber sobre os pacientes, os clientes que lhe procuram. Se o povo procura para fazer dieta ou se é por causa de questão de saúde também. Com certeza. Mas antes a gente vai acompanhar algumas dicas que a nossa produção preparou, dicas de alimentação saudável. Vamos ver quais são. 7 dicas para uma alimentação saudável. Faça as refeições com calma.
Seu organismo precisa deste tempo para processar os alimentos. Mastigue bem os alimentos. A mastigação deve tornar o alimento pastoso, facilitando o processo digestivo. Não ingira líquidos junto às refeições. O líquido faz com que você não mastigue bem os alimentos e atrapalha no processo digestivo. Tenha horário para suas refeições. Ele faz com que o nosso organismo mantenha um ritmo, com estabilidade nutricional e hormonal. Alimente-se a cada 3 horas. A fome se mantém sob controle, evitando assim os episódios de compulsão alimentar. Consuma alimentos integrais. Eles contêm vários nutrientes que estão na película do grão. Consuma verduras, frutas e legumes. Eles são ótimas fontes de fibras, vitaminas e minerais. Então tá aí, várias dicas, inclusive coisas que o senhor já falou. Sim. Tem alguma que você gostaria de destacar, doutor Lucas? Essa dica da ingestão de líquidos durante a refeição. Na prática clínica, a gente sempre contraindica, seja suco, refrigerante, que é a maioria e muita gente dos tem líquidos, esse costume, né? E aí a pessoa pergunta, mas eu vou beber o quê? Já criou um hábito, e esse hábito não é saudável, ele modifica o pH do estômago. O pH seria o nível de acidez. E para a gente absorver adequadamente todos os alimentos, o pH do estômago tem que estar extremamente ácido. E se a gente tomar qualquer líquido, vai alterar o pH, consequentemente a gente não vai conseguir absorver por completo os nutrientes. Outra questão que acontece muito é a dilatação do estômago, né? Que além de estar digerindo alimentos, vai ter que armazenar líquido. E isso, a longo prazo, pode predispor a ganho de peso. Então, quanto tempo antes você poderia tomar um suco ou depois? O recomendado é até 30 minutos antes ou 2 horas após a... 2 horas depois? Após, nossa, exatamente. Bastante. O corpo humano ele é muito perfeito e ele produz a saliva para ajudar na descida do alimento através de vários estímulos. Quando a gente vê uma propaganda de um alimento saboroso, um churrasco, um hambúrguer, dá água na boca, né? Uhum. Quando a gente sente o cheiro de algum alimento, a gente dá água na boca também. Quando a gente imagina algum alimento, também dá água na boca. E todos esses estímulos cerebrais fazem com que a gente produza saliva para ajudar na digestão do alimento. Então a gente não precisa de líquido durante as refeições. Com exceção do café da manhã? Ou não? Todas as refeições. Todas? Porque o café da manhã é mais, né? A gente bem toma um cafezinho junto com o pão, com alguma coisa que você tiver A longo prazo, isso pode até estimular uma gastrite, esofagite, refluxo. Então, até no café da manhã. Aí é difícil, ainda. É bem difícil. Nas outras refeições eu já consigo. É bem difícil. Já tirei esse A gente vai retirando, né, gradativamente isso, para não causar uma certa dificuldade na sequência do plano. Tem uma pergunta aqui sobre a dieta cetogênica. É seguro? Nem sei o que é isso. Então, a dieta cetogênica é uma dieta baseada em proteínas e gorduras e vegetais. É uma dieta geralmente de baixa caloria, tá? Ela tem diversos estudos falando de inúmeros benefícios, inclusive no controle da pressão arterial, no controle dos níveis de colesterol e triglicérides e de glicose. Porém, essa dieta não é benéfica a longo prazo. Existem outras evidências comprovando que se o indivíduo seguir essa dieta por um período maior que 60 dias, ele não terá mais benefícios, vai se adaptar àquele determinado plano alimentar e pode ficar fraco, desanimado e mais irritado pela privação de carboidrato. Nossa. De modo geral, e a dieta do limão? Tem um aqui também. Tem várias pessoas querendo saber essa do limão. Essa do limão é dieta contraindicada. Contraindicada também. Contraindicada. Essa não. Essas dietas onde tem uma privação muito grande de alimento ou uma ingestão específica de determinado alimento. Água com limão perde peso, é a mesma, né? Seria então. Água com limão é muito controverso, mas a Associação Brasileira de Nutrologia hoje já fala que ela auxilia em várias coisas no nosso organismo. Não necessariamente a perda de peso, mas a melhora até mesmo da gastrite, do pH do organismo, na imunidade. Ela tem alguns benefícios. Então tá bom, tem várias perguntas aqui, inclusive qual a dieta certa. Pelo que o doutor Lucas já falou, não existe uma dieta certa, existe uma dieta para cada pessoa. Exatamente. Né? Hoje em dia já tem testes genéticos que
consegue determinar mais especificadamente uma dieta determinada para aquele indivíduo. E as pessoas que procuram o consultório é para emagrecer ou por problema de saúde? Hoje em dia, 70% a 80% na clínica é em busca do emagrecimento. Mas quando a gente vai fazer uma triagem metabólica, quando a gente pede diversos exames e faz uma avaliação bem completa, a gente já encontra um problema. Às vezes vem o hipotireoidismo associado, ou uma glicose bem elevada, um colesterol, um triglicerídeos alto. Por isso a importância do acompanhamento profissional. E para a gente ir para o intervalo, gente, quero deixar um convite já também para o senhor, doutor Lucas, Sim, e todos claro. os que nos acompanham. Esse final de semana, começando sexta-feira, nós vamos celebrar 15 anos de evangelização da Canção Nova aqui em Minas Gerais, aqui em Belo Horizonte. Então, para celebrar esse aniversário, vai estar conosco o padre Anderson Massal, o Dom Edson Oriolo, bispo auxiliar aqui de Belo Horizonte, também a Verinha da comunidade Canção Nova, que está aí há muitos anos, né, mais de 20 anos já na missão de evangelizar. Todos vocês, então, estão convidados sexta-noite, sábado, a partir da 1 da tarde e no domingo, o dia inteiro, a partir das 8 da manhã. Então, esse final de semana vai ser um final de semana de festa aqui na Canção Nova de Belo Horizonte, Avenida Isabel Bueno, 400, aqui no Jaraguá. E o contato do Dr. Lucas, para quem está em casa nos acompanhando, qual é? Pode me seguir no Instagram, tá? Eu posto dicas diariamente. O Instagram é @, de doutor, Lucas Penchel, é PENCHEL. Pode ser também pelo site, é www.drlucaspenchel.com.br. Muito bom, a gente vai para o intervalo e eu vou experimentar uma mexerica aqui, viu, gente? Daqui a pouco a gente volta. Estamos de volta. Agora, Manhã Viva, daqui a pouquinho, gente, nós vamos ter aqui na nossa culinária uma receita especial. Não sou eu que vou fazer, viu? Porque a chefe não está aqui agora, mas ela vai vir. Daqui a pouquinho ela está aqui, a Isis, vai fazer para nós uma canjica light. Isso mesmo, canjica é uma coisa que todo mundo gosta. Ainda mais esse mês de junho, festa junina, essas comidas típicas. Mas, às vezes, a pessoa diz, eu não vou poder comer a canjica porque é doce ou porque engorda. Não, tem como a gente fazer uma canjica mais leve, mais light. E ela vai nos ensinar daqui a pouquinho no programa de hoje, tá bom? Já recebo aqui também agora o Dr. Fabrício, cardiologista. Bem-vindo mais uma vez, já esteve aqui no programa, né, Dr. Fabrício? Isso, prazer. Alegria recebê-lo. Isso. A gente mostrou os alimentos, né, no primeiro bloco, conversou com o endocrinologista, o Dr. Lucas, que também é nutrólogo. E também agora eu queria que o Dr. Fabrício trouxesse as questões relacionadas à saúde. A gente falou muito de dieta, às vezes por opção, a pessoa quer emagrecer e aí ela procura um médico ou não. Mas tem pessoas que são meio que obrigadas. A necessidade física da saúde da pessoa exige que também seja feita uma dieta, doutor Fabrício. Primeiro, o Dr. Lucas foi muito feliz, né, nas colocações dele, né, já foram bem completas, então sobrou um pouquinho só para a gente falar. Mas uma coisa que chama atenção é que a dieta, ela pode, o tipo de alimento, ele pode causar uma doença, se comer de forma errada, ou até pode prevenir. É tanto assim que na orientação para tratamento de hipertensão, a gente, no caso específico de hipertensão, né, direcionado, a gente pode, às vezes, controlando a alimentação, a gente pode reduzir ou até, dependendo da situação, eliminar o tipo, até um remédio que a pessoa toma. Então, faz parte do tratamento também. Então, a alimentação da pessoa, se for boa, se ela conseguir fazer uma dieta certa, adequada, ela pode, então, eliminar os remédios? Pode, dependendo do caso, sim. E tem uma perda de peso importante, isso tem repercussão a longo prazo, o risco de infarto, AVC, outras doenças cardiovasculares e outras doenças osteomusculares também, do excesso de peso, por exemplo. A pessoa que tem problema no coração, doutor Fabrício, o que ela pode comer, o que ela não pode, qual a dieta indicada? Muito bem. A pessoa pode comer, na verdade, pode comer tudo, até uma canjica, né? Mas tudo com moderação. A gente pode, né, ter os prazeres da vida, porque a alimentação faz parte do bem-estar da pessoa. Mas nós brasileiros, por exemplo, a gente costuma comer, em média, né, feito uma pesquisa, que come em torno de 12 gramas de sal, por exemplo. Que é um dos maiores vilões da nossa alimentação. E o recomendado são no máximo 5 gramas de sal, sal de cozinha. O outro pó branco, que também já é bastante maléfico, é o açúcar, que ele já comentou muito bem. Que aí a gente controlar, né, isso com aconselhamento profissional, a gente tem que controlar também.
esses tipos de alimento, por exemplo, o sal, por exemplo, a gente pode trocar por alho, cebola, outros tipos de ervas, né? Alecrim, manjericão, dependendo do tipo de alimento, um azeite, o próprio limão, que foi comentado anteriormente. Então, pode ser substituído, né? O sal pode ser substituído por esse tipo de alimentos, esse tipo de temperos. Então, essa regra vale para todo mundo. Eliminar sal e açúcar ou diminuir no máximo que puder, independente da pessoa ter problema de saúde ou não. Isso, é uma seria regra indicado. para prevenir um evento ou até para prevenir um outro evento. Isso é uma regra geral, então, é uma forma geral. E aí a gente vai regulando de acordo com o tipo de alimentação, tipo de atividade, né, de trabalho da pessoa, atividade física, como já citou, né? Então, a gente vai individualizando cada pessoa, mas em geral é assim. Seus pacientes, né, que são realmente pessoas que têm problema no coração ou estão com hipertensão, qual o primeiro... todos são indicados uma dieta, tem assim, realmente a alimentação ela é prescrita no atendimento médico? Sim, é fundamental. Hoje em dia, a dieta fica como se fosse alguma coisa temporária. Na verdade, a gente tem que fazer isso como um estilo de vida, uma reeducação, assim como atividade física, ou seja, a dieta é fundamental, não é a única coisa, né? Existem outros fatores, controle do estresse, mas a dieta realmente faz parte da conversa, da consulta médica também. Deixa eu ver aqui se tem pergunta da internet também para o Dr. Fabrício, né? Como chegou várias. Mas então, Dr. Fabrício, em relação a, deixa eu ver aqui, dieta. Nossa, tem muita pergunta, gente. O chá verde é bom? Não sei se o senhor também... O chá verde ele é bom, mas tem algumas pessoas que falam que ele pode emagrecer, mas ele pode aumentar a pressão arterial também. E o Orlistat, o que é isso? Emagrece? É um remédio? Ele é um remédio que ajuda a evacuar, né? Não absorve a gordura, mas ele também tem outros efeitos, então isso tem que ser modulado muito bem com o médico, tem os efeitos colaterais, então a gente tem que caminhar junto para ver se tem algum efeito colateral, alguma contraindicação ao seu uso também. A gente tem aqui uma participação também aqui no estúdio, gente, que é o Josimar. Josimar Alves da Costa está chegando aqui já. Cumprimentá-lo, tudo bom? Bem-vindo. Obrigado. Alegria recebê-lo aqui na Manhã Viva. É bom que o médico está aqui, aí você já vai falando e ele já vai entrando também para comentar, de acordo com aquilo que você trouxer. O Josimar, ele era obeso e tinha um quadro de hipertensão. Como que você estava, Josimar, antes, né, dessa... Passou por uma dieta, está passando ainda por um tratamento, uma reeducação? Eu venho tendo esse problema desde bem mais novo, né? E ainda é novo, né? A gente olha para você é jovem. Assim, quando eu era bem mais jovem, né? Com meus 16, 17 anos, né? Nossa, adolescente, já começou a desenvolver. Exatamente. É uma coisa hereditária, é uma coisa de família. Minha família mesmo, todo mundo usa medicamento diariamente de pressão, né? E eu já estava indo para o mesmo caminho, né? Então, lá atrás, eu tive esse problema de hipertensão, pressão 18, 19... Quais foram os sintomas? Como que você descobriu? Foi, na verdade, foi na escola a primeira vez, entendeu? Na educação física, fazendo atividade física, eu senti um mal-estar 1, 2, 3 vezes. Falei para os meus pais e fomos ao médico e foi ver, era pressão alta. E daí veio... Começou o tratamento. O tratamento, né? Com dieta, exercício físico, né? E tem a questão do peso, né? Também Com a gente está vendo agora você todo certeza. malhadinho Com aqui. certeza. Mas você também se perdeu 50 quilos, Josimar, é isso mesmo? Exatamente. A primeira vez foi 50 quilos, né? E, infelizmente, de lá para cá, eu consegui ganhar algum quilo novamente. Só que esse ano, por exemplo, eu voltei a correr atrás, né? A pressão voltou a alterar, né? De fevereiro para cá, eu consegui perder 24 quilos já. Doutor Fabrício, é normal, é comum um quadro assim, um jovem adolescente já com a pressão tão alta e também com esse quadro de obesidade, né, que ele passou? Existem 3 pontos que ele falou que são bem típicos mesmo. Primeiro, que a pressão foi desenvolvida pela obesidade. Então está muito relacionado ao excesso de peso com a hipertensão. Isso está muito definido. Você já era gordinho desde sempre? Desde sempre. Pequenininho, já criança, aquele menininho gordinho, fofinho. Isso, é verdade. A segunda, que a obesidade infantil é um tema que a gente tem que tratar, inclusive com a alimentação. O exemplo dos pais é fundamental. Então, quem é pai hoje em dia também tem que prestar atenção na sua dieta e na dieta dos seus filhos também. Outra coisa que ele falou que foi muito importante, que ele estava com hipertensão menos de 30 anos de idade. Então, normalmente, quando a hipertensão é com menos de 30 anos, a gente tem que descobrir alguma outra causa
alguma outra coisa está gerando a hipertensão. No caso, que é muito típico hoje em dia no Brasil e nos países desenvolvidos, né, é a obesidade. Existem outros problemas que podem gerar problemas renais, ou alguns tumores, algumas alterações, mas é muito comum a gente ver a hipertensão por causa da obesidade nas pessoas com menos de 30 anos de idade. Doutor Fabrício, nesse caso de obesidade, de hipertensão, que estão também relacionados, além da dieta, a atividade física precisa também estar atrelada? Fundamental. Para tudo, o exercício físico é fundamental, inclusive até para melhorar a parte intestinal, para melhorar o trânsito intestinal, melhorar o bem-estar, melhorar a pele, melhorar a própria hipertensão, tonificar a musculatura do corpo. Então, é uma indicação absoluta também. Como que você se sente hoje, Josimar, depois de ter passado já por outros momentos, acredito que mais críticos, né? Sim, com certeza. É uma coisa que não tem como nem se explicar, né? A autoestima da gente melhora, né? A gente fica bem mais feliz. A gente pode entrar em qualquer loja hoje, né? Comprar uma roupa que a gente gosta, né? Muito legal. E o bem-estar, né? Claro que o bem-estar, né? Acabou aquele problema de dor de cabeça, tontura, né? Teve algum momento que você assustou? Você ficou com medo assim, até de morte? Sim, foi a primeira vez, igual eu te falei, né? Cheguei a ficar tonto, não consegui levantar do chão, né? Foi bem assustador. Muito preocupante, Demais. Tão jovem, né? Exato, e você, nossa, peraí, agora eu preciso me cuidar. Tava com 16, 17 anos. E aí a determinação entrou, como que foi o processo de você se reeducar, né? Tanto nos hábitos alimentares, como também em relação às atividades físicas. O que te motivou? A motivação, claro, foi esse problema, né? E também esse fato, né, de ficar sempre acima do peso, não é nada legal, né? Então, com a ajuda de profissionais, a ajuda da minha família, né, eu consegui sair dessa fase aí. Teve que chegar num grau bem alto, né? Com certeza. Teve que acontecer um problema para você poder também se alertar, se acordar. E foi sempre obediente ao médico, Josimar? Foi seguindo direitinho o que eles instruíam? Né? Tem que ser, né? Tem que ser. A gente não pode deixar de seguir o que o profissional fala com a gente, não, com certeza. Doutor Fabrício, no caso dele, a gente trouxe um exemplo de um jovem, né? E o senhor disse que cada vez está crescendo. E no caso das pessoas mais idosas, adultos já caminhando aí para a velhice, seria mais preocupante? Seria mais difícil? É mais preocupante porque a pessoa já tem um acúmulo de agressões ao corpo, né? E já não tem a mesma força para fazer um exercício, a mesma disposição. Às vezes está no mercado de trabalho, às vezes, por exemplo, quem mais idoso, quem já é aposentado, mas às vezes tem que cuidar do neto. Então, fica numa situação um pouco mais difícil. Por outro lado, também a pessoa jovem, ela pode mudar sua vida naquele momento, né? A longo prazo, para reduzir os riscos cardiovasculares. Então, para o jovem é muito importante também, não é só porque não sente nada. Eu não sinto nada de coluna, eu não tenho pressão alta ainda, não quer dizer que não precise mudar esse estilo de vida também. Muito bom isso que o senhor trouxe, inclusive, assim, eu acho que esse é o recado mesmo, porque a pessoa que está em casa, não, mas eu não tenho problema de saúde, nunca diagnostiquei nada, então, assim, não espere acontecer algo grave, não espere um sintoma inesperado, não espere uma doença mesmo para que você se cuide, né? Então, a reflexão é essa, que cada um de nós temos que tomar as rédeas da nossa vida, principalmente do que a gente ingere, do que a gente faz, para que nós não cheguemos a entrar num quadro de doença, num quadro mais preocupante por causa disso. Certeza. Muito obrigada, Josimar, pela sua participação. Obrigado. Deus abençoe. Amém. Parabéns. Gente, é interessante também a gente refletir que essa também é uma forma da gente evangelizar, da gente honrar a Deus no nosso corpo, da gente se cuidar. É uma forma, né, de nós estarmos louvando e agradecendo ao Senhor pelo dom da vida, por essa obra maravilhosa da criação que é você, que sou eu. Então, é uma maneira, cuidar da saúde também é uma maneira de você amar aqueles que te amam, porque é uma maneira de você não gerar preocupação, não causar transtorno também para os seus familiares, para as pessoas que estão ali próximas. Envolve muita coisa, né, doutor Fabrício? Sem dúvida. E primeiro, antes de qualquer coisa, a gente tem que se amar também, para amar das pessoas. E começa de pequenas coisas, né? De mudança de hábito, de procurar um médico, fazer um check-up. Isso seria indicado para qualquer pessoa? Sim, e as coisas mais simples são as mais verdadeiras e as mais duradouras também. Então, um pouquinho da mudança de alimentação, de um estilo de, né, o exercício que eu estava falando, repetindo, e porque é importante a gente repetir isso.
são pequenas coisas, não tem milagre, não tem nada assim que seja muito... É o mirabolante. Simples mesmo, exatamente. Então, é o simples que muda a nossa vida. O doutor Fabrício, ele é médico do Hospital Madre Teresa, aqui em Belo Horizonte, né? Isso. Então, esse é o seu contato mesmo, doutor Perfeito. Fabrício? hospitalmadreteresa.org.br é o endereço do hospital. Um abraço para toda a equipe do Madre Teresa, que está sempre enviando, né, cedendo os profissionais para participarem aqui do nosso programa. Procurar aqui se tem mais participação, doutor Fabrício, mas eu queria que o senhor falasse agora também em relação às pessoas que estão em casa, porque quem tem problema já procura o médico mesmo, porque deu problema. Sim. Mas quem não tem, né, as pessoas que estão saudáveis, os jovens, qual o médico procurar, quais os exames a serem feitos no primeiro momento? Isso. Como o Josimar falou também, lembrando uma coisa que foi muito importante que ele falou, ter uma equipe multidisciplinar. Então, no caso, é bom ter um médico, né, que seja, se a pessoa não tem um problema, pode procurar um clínico, né, se for mais fácil, um endocrinologista, o próprio cardiologista, o que tiver mais facilidade. É interessante também procurar, né, por exemplo, um educador físico pode fazer um exercício físico, né, nutrólogo, né, então para a gente fazer uma dieta mais preventiva. Começar, né? Isso. Tem uma pergunta aqui, doutor Fabrício. A pessoa ela tem anemia e insuficiência cardíaca. Ela pode fazer dieta? Ela vai ter uma orientação mais específica, com restrição hídrica, né, ou de líquidos, restrição de sol, né, de sódio. Então, mas ela tem que comer proteína, ela tem que comer outros tipos. Então, nesse grupo de pessoas, a gente tem que ter uma alimentação muito controlada, justamente para a pessoa não ter uma recaída, uma piora, uma hospitalização por causa da própria alimentação. Tem uma pergunta aqui que não está relacionada diretamente à dieta, mas talvez o senhor responda. Ela diz assim que o pai teve 2 infartos e hoje ele toma vários remédios, mas agora está sangrando o nariz. É devido ao infarto ou por conta dos remédios? Possivelmente por causa dos remédios. Os remédios têm que ser remédios para raliar o sangue e podem gerar esse tipo de sangramento. Então tem que consultar o médico para reavaliar a necessidade ou a dose de cada remédio individualmente. Ok, tem muita gente participando. Manhã Viva, gente, no Facebook, no Twitter e no Instagram, você pode deixar a sua participação. Daqui a pouco a gente volta com a nossa receita. Ela já está aqui, a Isis, na nossa cozinha, prontinha ali para preparar a culinária de hoje, a nossa canjica doce diet, leve. Uma canjica que vai ser indicada também para quem faz dieta. Até já! Gente, estamos de volta aqui. Quando a gente pensa em dieta, né, a gente conversando sobre isso no programa de hoje, a gente já pensa em tirar aquilo que é gostoso. Eu não vou poder comer isso, não vou poder comer aquilo. Então, a receita de hoje é para a gente mostrar que é possível você fazer uma alimentação gostosa também, que não precisa tirar totalmente aqueles pratos suculentos, apetitosos, mas a gente pode fazer de uma outra forma. Por isso que a Isis está aqui para preparar essa receita diferente. É uma receita que a gente conhece, mas que vai ter uma alteração nos ingredientes passados. Bem-vinda, Isis. Obrigada. Isis Gonçalves, culinarista, então vai nos ensinar a fazer a canjica diet. Então, tá bom, essa é a dica de hoje. A nossa canjica agora para você preparar para a sua festa junina. Isis, quais são os ingredientes então que você usa? Então, Verônica, é o seguinte, a canjica, eu acho assim, a canjica sem amendoim, fica uma canjica assim meio... Sem graça. Sem graça, né? Aí o que eu fiz? Eu coloquei os tabletinhos de paçoca diet, que eu trouxe uma pronta, né? Com amendoim e vou preparar ela toda branquinha, porque tem pessoas que não gostam, né, de amendoim, preferem ela branquinha. Essa que eu vou preparar agora. Então tá bom. Esse prato com o nome de canjica, gente, é aqui no Sudeste, viu? Lá no Nordeste, a gente chama, tem lugares que chama mungunzá doce. Então esse aqui seria o mungunzá doce para você que está aí no Norte e Nordeste, não sei como que chama na sua cidade. Aqui em Minas Gerais, no Sudeste do Brasil, chama de canjica. Mas é esse milho aqui, né, que a gente conhece o milho mais grosso, para quem chama de milho de canjica ou milho de mungunzá. Porque, por exemplo, lá na minha cidade, gente, a gente chama canjica o que vocês chamam aqui de curau. Então, assim, tem uma diferença de nomenclatura.
dependendo da região onde a pessoa está. Vamos passar então os ingredientes certinho, Isis, a quantidade, o que a pessoa vai precisar para preparar a canjica. Sim. Olha, são 2 xícaras de leite, né? 100 gramas de milho de canjica. Esse leite pode ser desnatado? É desnatado. É desnatado. É desnatado. Aí 100 gramas de milho de canjica. E eu coloco também uma pitadinha de sal para dar um toque, né, no açúcar, ficar balanceado. Tá. E você pode colocar o cravo. São 12 cravinhos também. Se você quiser uma canjica mais cremosa, você pode colocar creme de leite no final. Acho que fica bom, hein? Do cozimento. Eu gosto. O creme de leite também pode ser light. É light, creme de leite light. Okay. E a paçoca diet. E no final, se a pessoa gostar também, canela. A canela. Salpicar a canela. Você pode usar o adoçante líquido ou pode usar também o adoçante em pó. Eu, particularmente, eu gosto desse, que eu acho que ele adoça mais rápido. Mas você pode usar o adoçante culinário em pó também, que é a mesma coisa. Só que você vai ter que ir colocando e dosando, para ver se está do seu gosto, né? Tem que saber direitinho a medida. Isso. Então tem paçoca diet, você pode comprar a paçoca que já vem assim? Existe a paçoca diet. Ah, legal. Eles pensaram até nisso, né? Para quem gosta de paçoca, eu não gosto muito, mas... É porque a canjica, se você for usar o amendoim normal, né? Acaba que não fica uma canjica diet, né? Combina. Vamos lá, então. Começar a preparar essa canjica. Primeiro leite. Aqui no caso... Você quer que eu aumente o fogo? Pode aumentar. Aqui no caso eu já trouxe a canjica cozida já. Você pode deixar ela de molho de um dia para o outro. Pode deixar dentro da geladeira mesmo, questão da fermentação do milho. E você pode deixar ela de molho, mais ou menos meio litro de água e cozinhar. Na água mesmo? Na água mesmo. Escorre. Então esse milho aí da canjica está pré-cozido já? Ele já está cozido, né? Aqui é só a mistura. Eu só vou misturar aqui. Então leva o leite, depois o milho da canjica. Isso. Aí aquela pitadinha de sal que eu falei, né? Que eu gosto de apurar um pouquinho o doce, né? Aí só você pode... mesmo. Só um pouquinho. E você já pode colocar o cravo para dar aquele sabor. Pra ele já vai pegando gosto. Para ir pegando gosto no leite fervendo, né? A gente está adaptando aqui a receita. Doutor Lucas, é possível a gente fazer então um prato dessa forma, usando adoçante, usando o leite desnatado, o creme de leite light? É possível. Em algumas ocasiões, para intolerantes à lactose, alérgicos à lactose, a gente pode estar usando o leite sem lactose, pode estar usando alguns outros tipos de adoçantes também, para quem deseja emagrecimento. Dá pra gente adaptar, né? Dar um jeitinho. Então não é contraindicado, a gente pode adaptar as receitas dessa forma. Com certeza. Olha, nessa receita pede 32 gotas de adoçante. Mas eu aconselho a pessoa a colocar primeiro... Menos. Aí ir dosando, né? Para poder... (10, 11, 12, 13, 14, 15. Eu vou colocar 15 gotas, né? A gente experimenta. Porque às vezes pode ficar muito doce, né? E fica... Vai do paladar de cada um, Vai do paladar de cada um. E igual eu tô falando, se você quiser, já pode esmigalhar a paçoca aqui no meio. Mas essa aqui vai ficar branquinha. Eu vou colocar aqui no recipiente, essa que eu já trouxe pronta, que já tá com a paçoca. Ah, essa aqui você vai fazer sem paçoca? Essa vai ficar branquinha, né? E essa aqui já tá com amendoim com a paçoca. Então a gente vai esperar ferver aqui, né? E a pessoa pode usar também o amendoim, porque no caso o amendoim não vai ter o açúcar. A paçoca ela tá doce, mas se for só o amendoim triturado... Mas já tem aquela gordura, né, do amendoim, né? Já tem a gordura do amendoim. Então a pessoa já não passa a ser mais diet, né? Ela não tem... Não vai ser light, né? Porque tem gordura, mas diet vai, porque não tem açúcar. Mas eu aconselharia, porque fica bem gostoso. Assim, fica mais prático também, porque ela já tá... Se você quiser também dar uma batidinha num pouquinho de milho com ela também, vai ficar grossinha também, pode fazer isso também. Legal. Tá?
Aí aqui quanto tempo fica no fogo? Olha, é só o tempo mesmo, ela já está cozida, é só o tempo dela encorpar, né? Deve ficar um caldinho assim bem Mais grossinho. mais grossinho, né? E você vai experimentar se tá de bom, né? O doce tá bom aí. E tá pronta a sua canjica, muito facinho O creme de de fazer. leite é só no final? Ó, o creme de leite, canela também? depois que eu desligar aqui, eu coloco o creme de leite, aí ele vai dar aquela cremosidade no final. Essa aqui já está assim, desse jeito, tá? Deixa eu ver aqui as outras. Tem um monte de perguntas, gente, aqui para os médicos. Não deu tempo, mas enquanto a gente espera aqui, de repente vocês podem responder alguma coisa. Deixa eu achar aqui uma pergunta. Essa aqui é diferente. É sobre a questão da alimentação do Herbalife. Eu acho que não especificamente do Herbalife, mas todos esses compostos que hoje em dia se usa, né? Que as pessoas compram pronto para tomar, esses shakes. Isso seria indicado, doutor Lucas? A gente tem que tomar muito cuidado, porque algumas pessoas utilizam produtos como a Herbalife mesmo durante todo o dia, seja no café, lanche da manhã, almoço e jantar. Muitas vezes a gente vê uma pessoa alimentando-se, principalmente no almoço e jantar, com shake. E em alguns casos, o shake não fornece nutrientes necessários para uma saúde, né? Para uma pessoa ficar extremamente saudável. Então, tem até relatos de casos aí de pessoas que contraíram deficiências nutricionais, se restringindo tanto a um determinado tipo de alimento. Então, para uma rápida refeição, se estiver num dia bem corrido e for tomar um shake, ok, mas fazer isso todos os dias, nas principais refeições, não é indicado. Substitui a refeição, não. Não. E em relação... Como é? Pode falar. Nosso corpo ele é um equilíbrio, né? Aham. Então, ficar, igual ele falou, ficar muito restrito demais em um componente ou restrito a outro, né? Limitar demais, isso pode gerar uma carência. E a pessoa, por exemplo, que está obesa, não quer dizer que ela está bem nutrida. Então, a gente tem que ficar muito atento a isso também. Tem pergunta aqui em relação ao lanche indicado para criançada, porque criança é uma coisa mais livre, né? O que seria, então, de dica em relação, porque eles gostam de doce, de biscoito, elas estão falando aqui, quais seriam os lanches sugeridos para as crianças? O que a gente recomenda é a criança estar sempre levando a lancheira, seja para um passeio ou então para a escola, porque isso evita que ele saia um pouco do seu hábito alimentar e tem uma tendência a certas guloseimas, né? A gente sabe que o sobrepeso e obesidade na infância está ficando cada dia mais comum e se a gente puder evitar que a criança se depare frequentemente com doces ou premiar ela com comida, né? Vai fazer a lição de casa e que eu te dou um doce. Tentar evitar esse tipo de educação é o ideal. As frutas seriam indicadas? Sim, com certeza. Isso é um exemplo que tem que vir de casa, mas também tem que ser dado na escola, né? Não adianta a criança levar e ficar cheia de tentações na frente da escola com um carrinho de bala, né? E fornecendo facilmente para a criança. Então a gente tem que ter uma restrição também, mas dos dois lados. Tem dieta para pele saudável? Tem pergunta aqui. Para manter a pele? Tem alguns alimentos ricos em beta-caroteno, vitamina E, que auxiliam muito na questão da pele, mas exclusivamente a dieta não é o suficiente a ponto de deixar uma pele totalmente saudável. A gente sabe que em alguns casos tem que usar protetor solar, hidratar bastante, mas é um bom auxílio, sim. E tem mais uma pergunta para a gente encerrar esse momento com vocês. A pessoa está perguntando o que é que eu faço para engordar. Ela até falou isso mesmo, elas estão falando em dieta só para emagrecer, né? No caso que precisa. E no caso da pessoa que precisa também ganhar peso, porque está muito magra. Primeiramente, a gente tem que investigar a causa. Se tem algum tipo de doença por trás dessa dificuldade de ganhar peso. O hipertiroidismo mesmo é muito frequente em situações como essa. Descartando qualquer tipo de doença, a gente vai investigar primeiro o hábito alimentar da pessoa. Às vezes ela pode comer muito durante o dia, mas a ingesta calórica é insuficiente. Ela belisca de manhã, belisca à tarde, belisca à noite, trabalha muito, faz muita atividade e isso para ela é insuficiente para causar um ganho de peso. Doutor Fabrício, no caso dos seus pacientes, não deve ter muito esses casos de ter que engordar, não, né? Normalmente é o contrário, né? A grande maioria. Mas só para complementar também que a gente
para a pessoa que ganha peso, a gente tem que ter um objetivo, né? E às vezes ganhar massa também e não só as calorias também. Então a gente tem que ganhar massa muscular, massa magra, né? E tem um objetivo para isso. Então um profissional né, qualificado, ele é muito importante nesse contexto. Só para concluir, essa questão de peso ela é muito subjetiva, como ele bem falou. A gente olha na balança e a gente acha que aquilo tudo é só gordura. Então o ideal é estratificar, ver o que é água, osso, gordura e músculo e engordar. Depende do tipo da pessoa, exatamente, né? de maneira saudável. No caso, é muito melhor ganhar massa muscular do que propriamente gordura. Queria convidar os dois para virem para cá, para a gente finalizar o programa aqui na nossa cozinha, porque a receita está quase pronta, né, Isis? Tá pronto. Tá prontinha? Posso apresentar? Eu posso já colocar Claro, essa? fica à vontade. Essa aqui que já tá pronta. Essa. Essa aqui a diferença é só que ela tá com a paçoca. Com a paçoca e já finalizei com o creme de leite, né? E o Tá contato cheirando bem, viu? Tá cheirando, né? E o contato da Isis também, para quem está em casa nos acompanhando, é Isis B.A. Gonçalves e Isis Bar, né? BA Gonçalves, @yahoo.com.br o e-mail, ou o telefone 31 3462 7781. Isis Gonçalves, culinarista, fazendo para nós essa canjica diet. Então a gente mostrou no início do programa ali as frutas, um queijinho bem leve, né, doutor Lucas? Coisas assim que combinam com dieta. Aí quando a gente mostra a canjica, aparentemente não pode, mas nesse caso é possível a gente Sim, com certeza. adaptar a refeição. Ah, já tá mais encorpadinho mesmo, como você falou, né? Sim. Esse é o ponto, então. Tem pessoas que vai por gosto, né, Verônica? Pode deixar um pouquinho mais? Pode deixar mais grossinha, se quiser, igual eu te falei, pode bater um pouquinho no liquidificador também, para ela ficar mais grossinhas, né? Mas vai do gosto da pessoa. Essa aqui, Verônica, essa você vê a diferença que eu te falei. Essa tá com creme de leite, você pode ver que ela tá mais cremosa, e essa já fica mais líquida. Acho que essa aqui pode deixar mais um pouquinho, né? E essa tá um pouquinho mais líquida, porque eu não adicionei o creme de leite. Por isso que eu falo que o creme de leite dá um toque final, assim, muito bom. Entendi. Essa não tem. Essa não tem. Eu não poderia, por exemplo, comer essa canjica por causa do problema com o açúcar. Mas no caso de ser diet, né, aí a gente experimenta, aí pode, é possível. Aí pode finalizar, né? Se a pessoa preferir, né? canelinha. Pode colocar uma canelinha também, né? A canela é termogênica também, né? Isso. Que ajuda também o controle do peso. Isso. Então tá aqui, nossa receita sendo finalizada. Fica aí essa opção para você. Depois a gente disponibiliza o link do YouTube também nas nossas redes sociais para que nessas festas juninas você adapte aí a sua canjica doce a uma canjica diet. Deus abençoe. Amanhã a gente volta.